Voltou. Voltamos com o Castelo Cast, uma comunidade informativa, temporada 2024. Castelo Cast é uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, da escola, da região de ensino, né? Da Diretoria de Ensino Região Santos, uma escola localizada no Jardim Casqueiro, na cidade de Cubatão. Então, por meio do Castelo Cast, buscamos aí desenvolver o protagonismo estudantil. Então, os estudantes têm papel central e ativo no ensino e na aprendizagem. Quero agradecer também a colaboração, né, o apoio da gestão pedagógica, nossa diretora Glauci Vietti, nossas OIs, né, antigas vice-diretoras aqui do período da manhã, a Carla e a Jaqueline, nossas coordenadoras Cleia e Patrícia, né, pelo apoio, foram fundamentais aí para que pudéssemos organizar essa atividade no dia de hoje. Quero também agradecer ao professor Rogério, que faz parte aqui dessa parceria, né? Estamos juntos trabalhando dois componentes curriculares, liderança e oratória. Estamos recebendo também os alunos do terceiro A, do terceiro B, mas quem irá ficar no comando da atividade de hoje, né? São os estudantes do terceiro a Ágata e o Max. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado por aceitar mais uma vez o convite de contribuir com os estudantes e participar do nosso Castelo Cast. Você foi pioneira, né, quando fizemos uma atividade presencial, numa salinha que tínhamos aqui no escola específica que montamos para isso. Nosso novo espaço está sendo reformulado, né? Reformado, porque aquele espaço passou a ser um laboratório de informática. Muito em breve a gente volta com as atividades desse Castelo Cast presencial. Enquanto isso, a gente faz, né, as gravações pela plataforma Zoom e depois publicamos isso nas nossas redes sociais, no Instagram e no próprio YouTube, no nosso canal. Então, aqueles que acompanham a gente pelo canal do YouTube, né, se puder deixar os comentários, deixar sugestões, né, para que possamos melhorar essa atividade, promover ainda mais conhecimento e fazer com que a voz de cada estudante possa alcançar mais pessoas também. Então, pode se inscrever também, pode ativar o sininho de notificações e a cada novo vídeo do canal vocês, né, ficarão informados sobre a nossa programação. Obrigado, Patrícia, né, pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Marcos, professor querido do meu coração, do meu convívio, né? E toda a turma que está aí reunida para essa atividade, que eu acredito que seja uma atividade muito importante, né? Para esse processo de formação curricular, para até identificação sobre a própria identidade dentro dessa caminhada profissional de cada um. Estou aqui, estou muito animada com esse dia que nós vamos viver hoje. Então, agora eu passo a bola para os alunos, né, para os nossos estudantes, a Agatha e o Max. Aí, no finalzinho, eu volto para a gente fechar essa atividade, essa gravação. Tá bom? Combinado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Tudo bem aí? Tudo. Você tá bem? Eu tô bem, segundando com sol, dia mais fresco, mais ameno. Estamos animada aí para viver essa semana maravilhosa. Tá bem. Você tomou café hoje? Você não comeu? Se alimentou? Se eu já tomei café? Já, tô de pé desde as 4:30 da manhã. Já fiz muitas coisas hoje cedo. Já tô aqui prontinha para vocês. Sim, ainda sim. A gente vai fazer algumas perguntas para a senhora. Se a senhora não estiver confortável de responder e tal, a senhora não se sinta obrigada a responder, tá bom? Tá certo. Por que a senhora escolheu essa profissão? A advocacia? Bom, eu digo que quem me escolheu foi ela, né? Porque quando eu estava estudando, eu achei que eu fosse enveredar para a área de concurso público, eu queria ser juíza, sabe? Então, durante a faculdade, eu achei que esse ia ser
o meu caminhar e a minha trajetória. A grande questão é que eu não consegui perseverar nessa busca pela magistratura, né, que é o nome que se dá a esse cargo de juiz, e aí eu me vi totalmente preenchida pela advocacia e vivendo essa profissão que ganhou meu coração, né, 100%. Se minha mãe estivesse participando aqui dessa conversa, ela ia dizer assim, olha, ela é já vocacionada desde criança, porque a minha mãe era chamada na escola não porque eu fosse uma criança tão bagunceira, mas porque virava e mexia, eu me intrometia nas diligências da professora ou da diretora com os outros alunos em defesa dos outros alunos. E eu estou falando quando eu tinha 10 anos de idade. Então, confirma, né, que a advocacia já vem me escolhendo há um tempo, né, dentro desse processo. E é por isso que eu chego aqui hoje, né, com muita alegria para falar dessa profissão que eu vivo há mais de 17 anos e sou apaixonada. A senhora faz o que na área de advocacia? Criminalista? O quê? Essa pergunta é muito boa porque as pessoas têm muita dúvida, né? Em saber se o advogado, advogada, se eles podem atuar em qualquer área, né? E sim, a resposta é sim. Quando a gente conclui a faculdade, se inscreve nos quadros da OAB, a gente pode atuar em qualquer área. Eu posso atuar na área criminal, eu posso atuar na área civil, eu posso atuar na área trabalhista, eu posso atuar na área previdenciária, mas por algum motivo, a gente vai percebendo a necessidade de você se dedicar a uma única área, né? Porque você vai vivendo aquele sentido de ser o melhor no que você faz, né? Então, para ser o melhor no que você faz, você vai ter que fazer algumas escolhas, porque são direitos muito diferentes. E aí, por isso que eu chego aqui hoje para dizer que nessa trajetória, né, eu escolhi viver o direito civil, especificamente a defesa do paciente, que seriam aqueles casos de indenizatória por negligência ou erro médico, ou negligência hospitalar, ou negligência em uma clínica, ou negligência dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então, essa é a minha área de atuação que eu venho, né, me dedicando com especialidade desde 2017. Então, eu não sei se deu para entender, mas essa é a área dentro do direito civil, né, que ora vai falar um pouco de direito do consumidor e ora vai falar do direito civil propriamente dito, né? E elas vão tratar sobre essa relação médico-paciente, mas eu, Patrícia, eu atuo na defesa do paciente, porque também é preciso você se dedicar a um nicho e a um lado específico para gerar mais confiança ainda com o seu cliente. Você tem alguma experiência marcante que você possa nos contar? Desse ramo, né, do direito, dessa relação médico-paciente, eu tenho a primeira, na verdade, foi a que me atraiu, a que me trouxe, né, para esse nicho específico, que foi uma situação ocorrida em 2017. Vocês vão ficar assim, a forma com que ela se revelou, na verdade, é que é o grande X dessa questão, porque eu tinha atuado como advogada no inventário de uma família, né, que o pai havia falecido. Ele estava doente, ficou internado e faleceu. E aí eu fiz o inventário deles. Passado um tempo, um dos filhos recebeu uma notificação judicial que ele estava sendo processado pelo hospital que esse pai dele estava internado. E essa notificação judicial era para cobrar esse filho de um suposto medicamento que teria sido usado no pai dele. E era um medicamento de alto custo que o plano de saúde do pai dele tinha se negado a pagar. Então, naquele primeiro momento, parecia apenas uma discussão sobre, né,
deve ou não deve pagar o medicamento. E aí, a gente, né, analisando toda a documentação, toda a história, a gente fez a defesa desse filho, a gente conseguiu que fosse julgada improcedente a ação do hospital e ainda reconhecido danos morais em favor desse filho, porque o hospital tinha levado o nome dele para o Serasa, tá? Mas o que importa de tudo isso é que quando esses filhos e quando nós juntos fomos analisar esse medicamento, qual não foi a nossa surpresa? Os efeitos colaterais desse medicamento eram justamente diretamente relacionados com a causa mortis do pai deles, né? E aí começa a grande discussão e uma nova ação judicial, agora promovida pela família, né? Através do nosso acompanhamento profissional, onde a gente debate, né, a possibilidade de ter sido utilizado esse medicamento nesse paciente. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, é proibido usar medicamento no paciente? Não, não é proibido. Não é proibido. A grande questão é que, nesse caso em específico, foi usado um medicamento que, embora registrado na Anvisa, ele não tinha indicação para a doença desse paciente, né? E quando isso acontece, é chamado de tratamento experimental. E tratamento experimental, ele precisa do consentimento do paciente ou da sua família, caso ele não possa falar. E nesse caso, não teve nem consentimento do paciente e nem consentimento da família. Então, a gente ingressou com essa ação, já tivemos a primeira vitória aqui em primeira instância, e agora, né, o hospital, não contente, ele recorreu, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos lá no tribunal. Mas eu acho muito interessante esse caso para compartilhar, porque vejam bem, em nenhum momento a gente percebeu a negligência ou a falha na prestação de serviço logo de cara, né? Isso foi se perceber quando tentaram receber o valor que era o custo daquele medicamento, que, se eu não me falha a memória, era um pouco mais de 20 mil reais, tá? E foi por conta disso que, analisando concretamente o caso, o prontuário médico, a gente conseguiu perceber que se tratava de um medicamento experimental. Então, é interessantíssimo, né? Porque faz a gente entender o que significa que a negligência ela vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Caso que você não aceita resolver, Não ouvi, Amada. Você pode repetir, por favor? caso que você não aceita resolver, Eu não conto, eu não, tá cortando a primeira parte da sua frase. Patrícia, tem algum caso que você não aceita resolver na parte da advocacia? Ah, normalmente eu acredito que esteja nessa história da gente escolher o nicho, né? Então, por exemplo, eu não faço criminal de jeito nenhum, né? Então, tá aí uma área da advocacia que eu não faço de jeito nenhum, tanto que, nesses casos de negligência médica, envolvem dois direitos, né? Pelo menos dois direitos. Esse direito civil de reparação, né, de avaliação sobre essa falha na prestação desse atendimento, e o direito criminal, que é justamente avaliar se essa conduta gerou um efeito aí a ser oprimido, né, ou reprimido através da pena. E aí a gente sempre orienta, se a pessoa tem um interesse de fazer uma discussão criminal, procurar um advogado que seja específico dessa área. Então, essa é um tipo de área que eu não atenderia, não, dentro da minha escolha, da minha caminhada nesse processo. Se a senhora fosse juíza, o que a senhora iria fazer? Se eu fosse juíza, se eu fosse juíza, ia buscar julgar aí, né, à luz do direito e da justiça, e escolhendo a justiça sempre, né, quando tivesse aí em colisão essas duas situações. Mas eu percebo também que é bastante
diferente, né, a atuação do juiz e a atuação do advogado, porque o juiz muitas vezes ele vai estar ali dentro dos limites do que está estabelecido, né, no Estado democrático de direito, ou seja, do que a gente tem em termos de legislação, do que a gente tem em termos de decisões já precedentes, né, sobre casos parecidos ou semelhantes. Então, eu ficaria um pouco limitada nesse espaço, né, de julgar dentro do que se entende como pré-estabelecido de justiça e de aplicação do direito em cada caso concreto. Enquanto que na advocacia a gente tem assim um pouco de liberdade criativa, né? Porque muitas vezes vai ser o advogado que vai trazer discussões e gerar esses precedentes, né, que futuramente vão transformar essas decisões judiciais. Qual a sua maior motivação para trabalhar? Ai, a minha maior motivação é a busca pela justiça, pelo direito, né? Mais pela justiça, repito sempre. E essa coisa que me move de estar do lado, né, daquele que, a meu ver, é o mais vulnerável, né? Então, por exemplo, nessa relação médico-paciente, eu vejo o paciente como o mais vulnerável nessa relação. E é por isso que eu me coloco, né, na defesa do direito do paciente. Então, me move esse sentimento, essa busca pela justiça, né? Essa ideia de que a gente pode prevenir, a gente pode, de repente, trazer algumas informações que evitem, né, a dor, por exemplo, de um óbito, né, que evite a dor de uma progressão de doenças, entre outras coisas. Então, essa saúde me toca muito profundamente, né? Essa saúde da pessoa, essa dignidade da pessoa de escolher, né? Eu quero ou não quero me submeter, por exemplo, a um tratamento experimental. Então, isso é o que me move. A dignidade da pessoa humana, né? E a proteção desse vulnerável. Questão 5. Você gostaria de fazer mais uma área de direito, sem ser essa? Não, eu só quero essa. Eu gosto muito dessa, embora tenha uma que eu goste muito de fazer e que eu faço bastante, inclusive eu não consigo assim abrir um pouco mão dela, até porque eu acho que ela meio que conversa com essa, que é a questão da sucessão, né? Que tem a ver com inventário, com partilha de bens, né? Que está ligado ao óbito de alguém, né? Então, essa é uma área que eu converso bastante, que eu faço bastante ainda no escritório, tanto que, como eu contei no início do caso concreto, né, a minha proximidade com a família foi através da área de sucessão, através do inventário, e depois que se desdobrou, né, no direito do paciente, no direito médico, nessa proteção à saúde. Sétimo. Você se sente subestimada ou sente que duvida da sua capacidade por ser mulher? Pelo cliente, né? Olha, para não dizer que nunca aconteceu, já aconteceu uma vez, tá? Uma única vez eu atendo no escritório onde, na ocasião, eram 3 homens advogados e eu, mulher, a única, né? Advogada mulher no escritório. E o cliente, ele agendou, o tema dele era eu que fazia, né? Quando ele entrou na minha sala, ele me viu, ele falou assim: Nossa, mas eu vou ser atendida por você? Aí eu falei: Sim, eu sou advogada, eu toda animada, né? Sou eu, advogada, tal. Aí ele assim: Ai, é que eu não tenho uma boa experiência com mulher. Eu pensei que eu ia ser atendido pelo advogado tal. Gente, aí naquela hora você já, né? É duro, porque eu, sinceramente, embora a gente fale muito sobre a existência dessa situação, né? Eu acho que tu não espera que tu vai passar por ela, assim, né? Tão de frente. E não faz tempo não,
Nossa, gente, foi 2020 ou 2021, não lembro. Ó, tá quase aqui, né? E aí eu, né, atendi ele, tentei entender por que que ele tinha essa, né, essa questão com a mulher. E aí eu percebi que de fato fazia parte, né, do machismo dele, né, é um pouco estrutural, mas ali parecia um pouco da personalidade mesmo dele. E aí foi muito saboroso dizer para ele, seu fulano, então, agora quem vai decidir se quer fazer a sua ação sou eu, né, porque eu não sou obrigada, principalmente diante dessa manifestação dele, né, naquela ocasião. Aí ele pediu desculpas, mandou até um bolo lá para o escritório. Resumindo, né? Fizemos a ação dele, fomos vencedores. E assim, mas que o caso e o fato aconteceu, mas eu percebo que está diminuindo, né? Porque eu estou contando um caso, eu estou há 17 anos, né? Um pouco mais de 17 anos na advocacia, e eu estou contando que aconteceu um caso, mas esse aí foi bem claro, né? Agora, se tiveram outros que a pessoa desmarcou ou acabou não indo por essa questão, eu nunca vou saber. Mas que existe a possibilidade, sim, existe a possibilidade de já ter ocorrido. Lícia, já teve algum caso que a senhora já se arrependeu? Algum caso que eu já me arrependi? Já. A gente lida muito com a... Quando a gente fala assim, quando você tiver com seu advogado, você precisa contar a verdade, né? É sério isso, né? Você precisa contar a verdade para o seu advogado, né? E aconteceu um caso que a cliente foi lá e ela assim, não, eu não fiz, eu não contratei tal coisa, e aí, então, eu estou sofrendo essa violência patrimonial por causa disso. Aí a gente fez toda a documentação, deu entrada no processo. O que acontece lá no processo, quando a outra parte fala, né? Porque o processo é isso: primeiro tu fala, o autor, né? E aí depois a outra parte tem o direito de defesa e ela vai falar. Quando veio a defesa da outra parte, vem lá um áudio, uma gravação dessa pessoa fazendo o que ela disse e garantiu que não tinha feito. Aí eu chamei ela no escritório e falei, mas dona fulana, o que que é isso aqui? É a senhora? Porque pode ter tido uma manipulação, né, de áudio, ainda mais agora com esse negócio de inteligência artificial, né? Fui eu mesma. É que eu achei que não valia. Aí eu, minha senhora, é lógico que vale, né? Se a senhora falou, se a senhora em algum momento manifestou a sua vontade, é lógico que vale, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente faz a desistência, porque a gente também tem que ser honesto dentro do processo, né? Então, ó, a senhora vai assinar aqui a sua desistência do processo, porque nós não vamos prosseguir tentando forçar uma mentira, né? Já que a verdade está posta e revelada, e a senhora está confirmando que fez o bendito do contrato. Então, esse é um caso assim, eu me arrependo talvez de não ter, sei lá, explorado um pouco melhor, né? Esse entendimento da pessoa sobre o que vale e o que não vale, né? Então a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre o que vale e o que não vale. Todo mundo acha que o que vale é só coisa assinada e coisa falada e coisa de toquei no WhatsApp com a localização bem dentro da sua casa também vale. Então a gente precisa, né, ficar atento a esse tipo de situação. Nossa última pergunta. E a conversa foi muito ótima. Muito obrigada, tá bom? Caramba, já acabou? Tem mais uma. Tem mais uma. Ah. Como exercer a diferença na advocacia? Como é que é? Desculpa. Como exercer a diferença na advocacia? A diferença? Eu acredito que tendo esse cuidado, né, de ser um pouco mais especialista dentro daquele assunto que está chegando para você resolver, é você discernir que você não faz aquela área, então você vai recusar aquele cliente, né? Como eu disse do início, né? Chega um criminal, eu posso fazer? Eu posso, mas eu vou fazer? Não, eu vou encaminhar para alguém que seja da área e que esse cliente possa ser atendido devidamente, né? Tendo seus direitos todos garantidos por aquele profissional que entende
melhor e que atua melhor naquela área. Então, esse primeiro discernimento. O segundo é a humanização no atendimento, porque a gente precisa entender que quem conhece o direito, né, e mais ou menos, porque é uma constante de aprendizado e de aperfeiçoamento na nossa profissão. Então, eu estou em constante estudos para poder sempre, né, me aperfeiçoar na área, e que o cliente ele não conhece o direito, e é por isso que ele está procurando um profissional da área. Então, a gente ter essa humildade de atendê-lo dentro, né, dos limites e das limitações do entendimento dele, ter aquela paciência que é necessária, principalmente quando você lida com vulneráveis, né? Porque quanto mais vulnerável for o seu cliente, mais paciência e entendimento você precisa transmitir para ele sobre aquilo que está sendo tratado no caso dele. E se aperfeiçoar sempre, né? Porque você vai entregar com autoridade, você vai entregar com segurança. Então, é isso que é importante dentro desse processo, dentro da advocacia, que eu entendo seja o melhor a ser feito dentro dessa área profissional. E tendo uma equipe, sempre trabalhar numa via horizontal e não numa vertical de hierarquia, né? Mas de pertencimento, para que a equipe se sinta pertencente daquele escritório, daquela atividade, e tudo vai fluir bem, tudo vai ser melhor e os frutos serão grandiosos para todos. Obrigada, Patrícia. A senhora é muito educada e muito obrigada por fazer esse podcast, tá bom? Muito obrigada. Um bom dia, liderança na advocacia. Uma necessidade da liderança. Nossas amigas queriam saber como a senhora se sente liderando na advocacia. Nessa liderança, eu já pego uma fase, até porque eu fui inserida. Eu tenho um cachorro e eu tô em casa ainda, né, por causa do horário. Então ele tá participando aqui do podcast, né, Marley? Desculpa. A liderança, quando eu entrei, né, num escritório, numa equipe, eu fui acolhida nessa ideia, né, de pertencimento, né? Eu não era a proprietária do escritório, eu estava ali como advogada para poder, né, somar nas atividades do escritório. E então, assim, a forma com que eu fui acolhida por esse escritório e tratada no âmbito de pertencimento sem hierarquia gera uma liderança que, a meu ver, é bastante fecunda. Quando eu me tornei parte, assim, já mais, né, propriamente dita desse escritório, onde você é enxergado como uma liderança, né, você manter essa ideia, né, de feedback, essa ideia de pertencimento, de que as vitórias são de todos, se um ganha, todos ganham, né, e não importa se é o advogado com mais títulos ou se é o colaborador que não é advogado, né, todo mundo ganha dentro desse processo. Então, a boa liderança é essa, é aquela que consegue parar, olhar, identificar que aquele colaborador não está bem naquele dia e tentar, né, colocar as coisas no lugar, ser um ouvidor, né, daqueles profissionais que compõem a equipe, dar uma paradinha uma vez por semana, que seja, a gente tem esse costume no nosso escritório, é aquele dia do bolo, o dia do café, o dia que a gente se reúne uma meia hora, 40 minutos, para poder falar de qualquer coisa, né, para viver esse momento que é um pouco de descanso, mas de toda a equipe, é a gente almoçar junto na mesma cozinha. Então, a liderança, ela é isso, ela vai buscar mais. Mudou-se, né, essa lógica de que o líder está lá, né, em cima e vem descendo. Hoje, o líder verdadeiro, ele está aqui, ó, sentado em horizontalidade com os seus, né, com a sua equipe, trazendo essa equipe com ele. Então, essa é a liderança da advocacia que eu acredito, né, que eu vivo hoje lá no nosso escritório e que eu pretendo aí multiplicar por onde quer que eu vá. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Bom dia, boa semana, maravilhosa. Te voltei. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Parabéns aos estudantes, né? Agatha e Max, pelas perguntas. Nós temos aqui algumas outras perguntas, né, de outros alunos que nos acompanham. Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas uma delas é sobre os desafios, né, enfrentados no início de carreira.
né? Como, né, você enfrentou esses desafios? Já tinha um escritório para trabalhar? Foi num escritório de um amigo, de uma amiga, né? O Gabriel que formulou essa questão, que ele tem interesse aí de buscar, né, a graduação, né, buscar o bacharelado em Direito futuramente. Perfeito. Gabriel, eu comecei em casa, né? O meu endereço do meu escritório era bem a minha casa. Eu não tive a oportunidade de fazer um estágio em um escritório. Então, isso me faltou para a continuação, né, do meu trabalho. Então, assim, eu sempre vou, né, indicar, buscar um escritório para você fazer o seu estágio. Até porque, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente tem um caso de uma advogada que ela começou como estagiária e hoje ela foi absorvida e ela está como quadro, né, de advogada no nosso escritório. Então, assim, a importância de você ter essa experiência dentro de um escritório, até para decidir se de repente, eu quero permanecer aqui de alguma forma depois que eu tiver graduado, ou eu quero abrir o meu próprio escritório, porque nós temos um outro exemplo, recente, inclusive, de uma outra estagiária que esse ano abriu o próprio escritório aí nos Bolsões, né, em Cubatão, e ela foi uma decisão que ela tomou, mas a partir da experiência que ela teve dentro do escritório ao longo de 2 anos, né? Então, é muito importante você ter esse preparo antes de concluir a graduação, até para que você possa discernir nessa decisão sobre e agora o que eu faço, abro, continuo, faço em casa, como é que eu faço? Porque no começo não é fácil, né? Então, se você tiver uma base aí que você possa se espelhar, que você possa empreender dentro dessa ideia, vai ser o melhor que você vai poder fazer por você e pela sua carreira. A gente tem 3 minutinhos. O Luciano, ele quer, né, você explica um pouco, né, a questão dos direitos humanos. Como podemos aí promover, né, e garantir os direitos humanos no dia a dia, na sociedade, até mesmo aqui dentro da unidade escolar? A questão dos direitos humanos é impressionante porque ela vai estar sempre ligada a tudo, né? Porque a gente pensa que é um direito à parte, não, ele é o que está inserido em todos os direitos, né? Em todos os ramos que eu mencionei aqui, lá dentro está os direitos humanos, que é o que nós vamos resumir no chamado direito à dignidade da pessoa humana, né? Então, essa proteção e esse olhar para os direitos humanos, ele está presente em todas as esferas da advocacia ou do trato como operador do direito, né? E aí, quando você traz, porque realmente ele não está só numa demanda judicial, né? Em judicializar, ele está nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. Eu volto a repetir a ideia do horizontal, né? Que são essas relações que a gente precisa tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, para que a gente tenha uma igualdade. E essa igualdade, ela vai conversar com esses direitos humanos que você está perguntando sobre a efetivação deles, né, em qualquer âmbito da nossa vida. Então, é sempre batalhar por eles, inclusive, sempre levando, quando você estiver diante de uma violência a um direito humano, você buscar, né, denunciá-lo imediatamente para que ele seja reprimido o mais rápido possível. Patrícia, obrigado mais uma vez, né, pela colaboração, pela participação. Sempre um prazer enorme, né, ouvi-la, né, escutar um pouco sobre o que você tem, né, de experiência sobre a advocacia, sobre a liderança. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu agir profissional. Esperamos um dia, né, breve, contar novamente aí com a sua participação e quem sabe, né, de forma presencial também no nosso novo espaço, quando tiver tudo prontinho. Tá bom? Obrigado. Gratidão eterna. Sabe do meu amor, da minha admiração por você, né, que a gente possa continuar aí desenvolvendo outras atividades juntas. Eu que agradeço. Um beijo a todos e todas. Desculpa pelo Marley. Gratidão pelo respeito à mulher, à advocacia, à advogada e à profissional. Te amo. Beijo, meninos, meninas, e um ótimo empreendimento profissional para todos.
Quero agradecer também a todos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, né? Então, deixa aí o seu like, comentário, sugestão, e inscreva-se no nosso canal ativando as notificações. Obrigado e até a próxima.